Olá amigos, Edmar de Moraes em mais uma transmissão aqui para vocês. E antes de iniciar, mais uma vez, venho pedir encarecidamente, se inscrevam no canal, deixem o seu like ou dislike, né? Comentem, para que a gente consiga atingir. Eu tentei hoje fazer uma transmissão, aí o YouTube me mandou uma observação: você não tem os requisitos de 1000 inscritos ou 30.000 visualizações por semana para pertencer à grade do YouTube e receber ferramentas. Então eu estou muito chateado com isso, porque a gente faz às vezes esforços e depois não recebe o retorno desse esforço. Eu postei um vídeo, era 1h e tanto da manhã, eu terminei o vídeo, era mais de 1h20 da madrugada, falando sobre o tema da Secretaria da Cultura, depois que houve toda aquela celeuma em torno da transmissão que o ex-secretário fez com apologia ao nazismo, etc, etc. E o convite de Regina Duarte a ser a nova secretária da Cultura. Eu sei que ela entende bem de cultura, né? Eu sei que ela entende bem de cultura, afinal de contas, ela é uma artista. O que não consigo entender é o asco que ela sente pela classe trabalhadora. Essa é a minha grande dúvida. E será que aquela pauta discursada pelo ex-secretário já não era uma pauta revisada pela equipe de Bolsonaro e dado a sua anuência naquele tipo de transmissão? Porque me parece que aquilo tudo vai de encontro com os pensamentos bolsonaristas, né? Então eu estou falando isso porque a repercussão dos meus vídeos é muito pequena, é ínfima. Eu vejo vídeos que trazem muito menos conteúdos do que os meus e tem uma visualização estrondosa, o canal cresce dia a dia e eu não sei o que eu estou fazendo de errado e vocês não me orientam. Isso me deixa muito preocupado e entristecido, né? Bom, seja o que Deus quiser. A vida tem que tocar em frente, né? Então eu peço que se inscrevam no canal, deixem o seu comentário, o seu like ou não. Eu estou aqui para fazer mais uma reflexão do sacerdote Sérgio Neres, de Goiânia, que nós já tivemos a oportunidade de conhecer, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer. Então, eu vou fazer aqui uma reflexão muito bonita, que ela diz o seguinte, eu vou ter que ler, né? Lógico. Deixa eu ver aqui. Eu vou escolher uma reflexão dele aqui para a gente falar. Eu já escolhi, na verdade, né? Eu só estou localizando para podermos falar sobre ela, né? Opa! Isso eu não vou falar, muito complexo. O tema é uma pergunta. A pergunta é a seguinte: a riqueza de poucos beneficiam a todos? A riqueza de poucos beneficia a todos nós? A riqueza de poucos beneficia todos nós? Então, aí vai a reflexão
do Sérgio Neves sobre o tema que eu vou ler. Então, meu óculos torto, né, sempre, né? Não sei se é o que está acontecendo aqui que importa. Não sei se é o fone. Não sei, toda vez que eu ponho o óculos fica meio confuso. Bom, então o tema é o seguinte, é uma pergunta: a riqueza de poucos beneficia todos nós? Aí nós vamos à resposta. A riqueza de poucos não beneficiam a todos. E aí vem a reflexão do Sérgio Neves. Bauman, Zygmunt. A riqueza de poucos beneficia todos nós? Tradução, Renato Aguiar, primeira edição, Rio de Janeiro, Zahar, 2015. Introdução à desigualdade social e humana. Torna difícil a vida no mundo. É horrível a distribuição de renda na modernidade líquida. 1% mais ricos possuem 40% dos bens do mundo e 10% dos mais ricos possuem 85% dos bens do mundo. Abre aspas, Michael Rocard, Domingue Burg e Florian Algagner, fecha aspas. Bauman, 2015. Evidenciam que a desigualdade social contemporânea é alarmante. 428 vezes maior que o mais pobre, Catar e Zimbábue. Se comparar com a época de Francis Bacon, René Descartes, Hegel, que era 2 vezes somente, a riqueza planetária ficaria cada vez mais concentrada nas mãos dos ricos e abastados. Otimistas, autoconfiantes e exuberantes, Rocard e seus companheiros captam o aumento da desigualdade, o ferimento da democracia, a busca pela vida com a possibilidade de matar, guerrear. A OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, defende que a união das nações favorece a busca do lucro comum. Nos últimos 20 anos, os países da OCDE mostraram o contrário do seu objetivo. Ou seja, os países ricos cresceram depressa e os pobres caíram em suas rendas e lucros. Nos Estados Unidos, os cidadãos ricos cresceram 14 vezes mais que os pobres daquele país. O aumento da desigualdade social anuncia que vai haver problemas em breve no mundo econômico. Isto seria diferente se caso a riqueza viesse para todos. A concentração de renda foi um desastre, coisa que nós conhecemos bem, né? Elas são constatadas nas pesquisas estatísticas oficiais. Ela não promove a distribuição de renda, nem tornou os pobres e ricos seguros, felizes e otimistas. A desigualdade social não é nova, Mateus 13, 12. Mas os, abre aspas, processos completamente novos, espetaculares, chocantes e reveladores, fecha aspas, Bauman 2015, são assustadores e deixam o planeta inseguro. Primeiro, o quanto somos hoje desiguais. A grande desigualdade social é alarmante com aqueles que estão no topo em comparação aos demais. Nos Estados Unidos, os ricos no topo da pirâmide social enriquecem com a economia forte e pujante, bem como nas crises e colapsos de crédito, desemprego. Portanto, o único grupo que sempre ganha é todo da pirâmide social. Na Grã-Bretanha, é cada vez mais difícil ser rico, porque aumenta torrencialmente os numerários, ou seja, de 50 milhões para 430 milhões. 430 milhões. 2 pessoas mais ricas possuem bens comparados a 2,5 bilhões mais pobres. Danilo Zolo evidenciou a pobreza de muitos, a riqueza de poucos na globalização e, abre aspas, era dos direitos, fecha aspas.
Bauman, 2015. Zollo e John Galbraith evidenciaram a concentração de bens de consumo nas mãos de pouquíssimos. Glenn Fierbaum percebeu a tendência do aumento e diminuição da desigualdade entre os países e no seu interior. E se trouxe aos países mais desiguais uma precarização da mão de obra, a um avanço dos grandes capitalistas. François Bourguignon evidenciou que a desigualdade entre os países ricos e os cidadãos ricos desses mesmos países continua a diminuir, mas os países pobres e os pobres continuam a se expandir. Eric Orsena esclarece que a riqueza está beneficiando somente os mais ricos. Isso precariza a classe média e os pobres se transformam em miseráveis. Todos os estudos científicos evidenciam o aumento da desigualdade social entre os países e os cidadãos. A desigualdade social ganhou uma dinâmica própria. Ela tem sua, abre aspas, própria lógica, fecha aspas. E seu, abre aspas, momentum, fecha aspas, ela não precisa de, abre aspas, pressão, fecha aspas, abre aspas, choque, fecha aspas, abre aspas, moto perpétuo da história, fecha aspas. Bauman, 2015. A Universidade Carnegie, em 1979, denunciava que não existe meritocracia, porque duas pessoas em condições iguais, abre parênteses, cérebro, talento, esforço e dedicação, fecha parênteses, não teriam as mesmas oportunidades. É quase impossível um rico ficar pobre e um pobre ficar rico. O Gabinete do Orçamento do Congresso dos Estados e o Center for American Progress evidenciaram em 2007 que 1% dos mais ricos possuem 2 trilhões a mais que 90% dos mais pobres. E o crescimento da riqueza entre os 50% mais pobres é 6% e 1% dos mais ricos. E 1% dos mais ricos é 229%. Em 1960, os diretores ganhavam 12 vezes a mais que os operários de fábrica. Em 1974, essa diferença passou para 35 vezes. Em 1990, a Business Week passou para 135 vezes. Em 1999, passou para 531 vezes. Portanto, se percebe que a evolução do capitalismo está aumentando o fosso entre os pobres e os ricos. Isto vale dizer entre países e cidadãos de condições sociais diferentes. Para Joseph Stiglitz, os mais ricos explicavam o aumento de suas rendas por criar emprego e auxiliar a economia. Fez aumentar o ganho. Porém, em 2008 e 2009, esses capitalistas levaram o desemprego e a desigualdade social ao mundo. Joseph Stiglitz percebeu que os Estados Unidos tinham duas tribos. Primeiro, os ricos que vivem entre os muros, escolas caras e medicina de primeira classe. E, segundo, os pobres que vivem na insegurança, educação medíocre e medicina racionada. Nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, as pessoas reservam dinheiro para viver longe geograficamente dos pobres. Para Daniel Darling, os 10% dos mais ricos nunca passaram fome. Estudam e vivem com os melhores e mais célebres. Não são capazes de viver com assistência social. Porém, os pobres passam fome, não têm educação de qualidade e muito menos salário justo. A polarização traz a ignorância e muitas imaginações férteis entre os ricos e os pobres. Para Stuart Lansing, os ricos acreditam e dogmatizam que auxiliam a sociedade. Isto é cegueira moral.
A ortodoxia econômica dizia que, quando os pobres têm dinheiro barato e poucos impostos, há mais investimento. As experiências e os números acima mostram que a riqueza de poucos não beneficia a todos. Ela é uma forma de aumentar a desigualdade social. Stuart Lansey evidenciou que a desigualdade social diminui o consumo e todos perdem pela concentração de capital nas mãos dos mais ricos. Fato em que estamos vivendo hoje. Concentração de capital na mão dos mais ricos e, cada vez mais, o empobrecimento das classes sociais trabalhadoras, né? Isso nós estamos vivendo. Isso destrói a economia global. Richard Wilkinson e Katie Pickett prefaciam o livro de Daniel Darling e sentenciaram que os altos salários são autodestrutivos para a economia. Eles limitam o consumo da sociedade e aumentam a desigualdade social. Os estudos de Richard Wilkinson e Katie Pickett evidenciaram um acréscimo na desigualdade social, na queda do consumo e nas patologias sociais. François Bourguignon evidenciou alguns efeitos colaterais da concentração das riquezas nas mãos de poucos. Privação de crédito, educação cara, êxodo de talentos, tensões sociais e insegurança, redirecionamento da economia para assegurar crédito. As concentrações de renda nas mãos de poucos tornam o mundo inseguro e negligenciam os talentos naturais e o bem da sociedade. As promessas que a riqueza concentrada nas mãos de poucos beneficiam a todos são mentirosas. E o tempo vai mostrando com mais robustez. Por que toleramos a desigualdade? Daniel Darling, ao analisar a desigualdade social em países ricos, ele percebe que há uma crença em certos princípios que acreditam ser ideologicamente importante. Isso faz com que nunca reflitam sobre os meios de conseguir a riqueza e as maneiras de mantê-la. Para Daniel Darling, um dos problemas que se faz é tratar os indivíduos como diferentes e não como iguais. Quando se trata cada indivíduo diferente, ele é contemplado e sua comunidade. Contudo, quando ele é tratado diferente, tem alguns privilegiados e outros excluídos. A meritocracia é uma mentira da classe para manter os excluídos, fornecendo elementos para privilegiados se manterem em seu, abre aspas, status quo, fecha aspas. As diferenças são completamente e não excludentes. Isto faz das diferentes condições sociais uma forma de privilegiar uns e excluir outros. Determinadas diferenças dos indivíduos podem ser superadas. Elas devem ser entendidas. Para Daniel Darling, o, abre aspas, princípio de injustiça, fecha aspas, Bauman, 2015, é naturalizado nas elites e nos grupos de privilegiados. Isso ocorre por meio das normatizações da exclusão, das ganâncias e do fim da esperança. Para a elite, os privilegiados, excluir é normal e ser ganancioso é saudável. As pessoas acreditam que são livres, autônomas, independentes. Isso tudo é ilusão. Eles são forçados a consumirem e viverem a idiosincrasias disponibilizadas pela vida coletiva. Portanto, ser humano é altamente dependente um dos outros, vida coletiva e interdependência humana. O ser humano é forçado a fazer determinadas coisas de uma maneira ou de outra. Isto faz refletir sobre a mudança do indivíduo ou da vida coletiva. O ser humano é livre para escolher o caminho e seguir as suas consequências. Contudo, ele se submete aos piores flagelos para ter o melhor a posteriori.
como consequência daquela escolha. O, abre aspas, destino, fecha aspas, é o, abre aspas, caráter, fecha aspas, de limitar o poder da escolha. Aquele que tenha, abre aspas, extensão, fecha aspas, e esse tem a, abre aspas, escolha, fecha aspas, que faz da sua vida, Bauman, 2015. Quando o indivíduo vai fazer escolhas, ele é impelido pela vida coletiva. Costumes, fama, privilégio e o caráter costumam ser negligenciados a, abre aspas, realidade, fecha aspas, ou, abre aspas, resistência externa, fecha aspas. Influencia fortemente nas escolhas da sociedade estruturada. Tudo concorre para manter aqueles tipos de relações sociais, a resistência ao status quo social é punida e sua tolerância e ou obediência é paga e honrada por todos. Isso significa que ser, abre aspas, fora da caixa, fecha aspas, ou fora da bolha, fecha aspas, ou ser rebelde é profundamente punido, excluído e tido como, abre aspas, persona não grata, fecha aspas. Segundo, algumas grandes mentiras sobre as quais paira a mentira maior, ainda maior, John Maxwell Coetzee dizia que a economia competitiva é uma forma de guerra escolhida e alimentada pelos capitalistas. Ela não é inexorável. O século XXI é hostil, dificulta e onera a, abre aspas, coexistência pacífica, fecha aspas. A solidariedade humana é a cooperação amigável, Bauman, 2015. Todas as pessoas são forçadas à hostilidade, vingança, idomita, cobiça, corrupção, rivalidade, egoísmo, desconfiança, vigilância perpétua. A realidade torna o mundo hostil e uma guerra de todos contra todos. Gandhi dizia que, abre aspas, olho por olho e todos ficam cegos, fecha aspas. John Maxwell Coetzee alertou que, ao ser humano médio, não questiona o, abre aspas, status quo, fecha aspas, da contemporaneidade e acreditava não ter alternativa. Esses, abre aspas, imperativos ostensivos, fecha aspas, fazem os seres humanos acreditar que estão na, abre aspas, ordem, fecha aspas, ou na, abre aspas, natureza, fecha aspas, desta época. Isso faz com que ele não questione os problemas da época. A crença que não pode ser alterada é a principal força propulsora da desigualdade social, controlável e metástico, lembravam W. E. Thomas e Florian Znaiecki. Para mudar esta realidade, é necessário, abre aspas, mudança de mentalidade, fecha aspas, e, abre aspas, modo de vida, fecha aspas. As seguintes teses serão questionadas no crescimento econômico resolve todos os problemas. Não. O que resolve é a distribuição de renda e a diminuição da desigualdade social. O aumento do consumo faz a pessoa feliz. Não. O que faz a pessoa feliz é ter certa segurança e previsibilidade na vida. A desigualdade social beneficia a todos. Não. A desigualdade provoca muitos problemas na sociedade, por fazer do mundo uma guerra de todos contra todos pela sobrevivência. A rivalidade auxilia na ordem e justiça social? Não. O que faz o mundo ordenado e justo socialmente é a equidade entre todas as pessoas e todas as realidades e não o tratamento desigual entre as classes, etnias. Crescimento econômico. James Carville separou a economia da política por meras palavras de Oren e pouca
ou nenhuma reflexão para o crescimento político. Deve ser olhem, aqui está olhem e nenhuma reflexão para o crescimento político. A falta de refletir com profundidade sobre as máximas políticas na economia faz com que o imediatismo e a ganância não percebam as verdadeiras consequências de determinadas políticas econômicas. As pessoas votam com o bolso. Formou-se uma convicção que abre aspas, vida decente, satisfatória, digna, fecha aspas, é aquela onde cresce economicamente. Os mais formidáveis e inteligentes economistas defendem quando se equipara a produção com o consumo ou aquilo que se consome, mora a verdadeira felicidade. Portanto, o crescimento econômico é abre aspas, inconveniente lamentável e não uma bênção, fecha aspas. Bauman, 2015. John Stuart Mill mostrava a transição inevitável do estado estacionário, ou seja, aquele que deixa de crescer quando chega ao seu limite máximo de produção. A produção tem limites. A arte de ganhar a vida se realiza no estacionamento do capital e da população. Isso daria tempo para a cultura, a vida intelectual, progresso moral e social. John Maynard Keynes evidenciou que o ser humano deveria investir nos, abre aspas, fins, fecha aspas, ou seja, na felicidade, no bem-estar, e não nos, abre aspas, meios, fecha aspas, que são crescimento econômico e o lucro. Ele instigava a ocupar o coração e a cabeça com a vida, relações humanas, criação de comportamento e religião. Ele não se preocupava com problemas reais, mas a sua tese foi suplantada pela ganância e, abre aspas, tentações de grandeza, fecha aspas. Bauman, 2015. Robert Edward Skidelsky escreveu e Michael O'Leary sintetizou que o crescimento econômico não leva à felicidade nem engana ninguém. Contudo, a desigualdade social e o vigor do crescimento econômico mostram que muitos ainda não foram convencidos disto. Michael O'Leary evidenciou uma demonização dos pobres e uma vida de prazeres e felicidade dos ricos. John Evans criticava a OCDE por pauperizar os trabalhadores e alimentar a crise. A desregulamentação do mercado e dos bancos faz com que os ricos peguem nos países que mais dão lucro e não se comprometam com as políticas de justiça social. Quando o país coloca suas riquezas nas mãos dos proprietários de bancos e do mercado, é um castigo para os pobres, porque eles vão ficar mais pobres. A centralização das riquezas precariza as rendas, o salário, o emprego, o salário, a subsistência e provoca mal-estar crônico aos pobres. Portanto, a concentração de renda nas mãos de poucos é iniciada por um projeto de, abre aspas, desregulamentação, fecha aspas. Isto provoca um número cada vez mais restrito de ricos e um número cada vez maior de pobres. Isto provoca mal-estar e insegurança para os pobres e ricos. A riqueza dos Estados Unidos, abre parênteses, 90%, fecha parênteses, é concentrada em 1% dos mais ricos, disse Julia Collier. A concentração da renda aos Estados Unidos e na Grã-Bretanha é algo amedrontador. Amâncio Ortega lucrou 18 bilhões de dólares em 12 meses no ano de 2011. Este feito provou muitos distúrbios na sociedade. Os altos salários são frutos da desigualdade social e muito mal-estar, e não crescimento dos negócios. Lembrava Deborah Hargreaves. Anja Weiss percebeu que a concentração da riqueza das nações nas mãos de 1% dos mais ricos é fruto da desigualdade social e verdadeiro crime quando o Estado legitima este fato.
As estatísticas e o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, são desesperadores para os pobres, porque aumentará ainda mais a desigualdade social. O crescimento econômico não é transponível pelos pobres que caem socialmente e a autoestima vai ao chão. Isso faz com que os ricos cada vez mais fiquem mais ricos. Steve Jobs e Richard Branson foram empresários de sucesso econômico e prometiam bons salários aos funcionários privilegiados. Se eles realmente fossem bons patrões, pagariam bons salários para todos os funcionários e não somente para os privilegiados. Abre aspas, teoria do gotejamento, fecha aspas, Bauman 2015, é caracterizado pelo ganho da elite super rica em tempos de crise e abundância. Essa concentração de riqueza a qualquer custo garante privilégio e precariza a vida dos pobres, trabalhadores e até do Estado e suas políticas sociais. O problema da concentração de rendas é a falta de distribuição e não há, abre aspas, produção de riqueza, fecha aspas, Bauman 2015. Isso faz com que os trabalhadores e pobres fiquem cada vez mais vulneráveis e insustentáveis. Os privilegiados e os altos salários são protegidos e assegurados em qualquer situação. O distrato empregatício. Os executivos de altos salários têm uma relação de interdependência com a empresa. Os ricos são compartilhados. O trânsito de executivos desvaloriza os dois, empresa e executivo. O valor da empresa fica nas mãos dos executivos. Michael Ovitz, da Walt Disney, foi indenizado com 10% do ganho anual da empresa. Jill Bard, da Mattel, Inc., foi demitida por precarizar a empresa em 50% com 40 milhões de dólares. Lamblair, da Scotland Yard, recebeu 1 milhão de euros por seus patéticos serviços de policiamento, por conhecer as estruturas e ter o compromisso de não publicá-las. Robert Lucas alertou que a desregulamentação da política econômica mundial em 2003 não ajudou na crise de 2008 e 2009, porque os bancos e empresários não investiram na produção e distribuição, mas eles somente realocaram aos papéis. Stuart Lansey captou que a economia moderna, que enriquece financistas, sufocou a, abre aspas, economia real, fecha aspas, Bauman 2015. Isso transferiu as riquezas das nações para os super ricos. O dinheiro desviado das nações pagaram altos salários, bônus e comissões para altos executivos. O consumo crescente, Jonathan Franzen, disse que a tecnologia vai substituir o mundo real pelo mundo fictício. Este não necessita de esforço real para realizar os desejos e necessidades. Esse mundo fictício torna todos em consumidores. O mercado já reproduz os desejos de consumo, como a tecnologia vai aperfeiçoá-lo e gerar uma dinâmica de exclusão. A tecnologia tem um grande poder de exclusão e concentração de consumo. As bugigangas eletrônicas são expressões de amor e consumo nesse ciclo vicioso do mercado e da tecnologia. O amor dado pelas bugigangas eletrônicas é diferente do amor dado ao ser humano, por não ter compromisso, certeza, presteza, autossacrifício. Isso faz das relações humanas frágeis e elimináveis. Para Jonathan Franzen, os produtos eletrônicos nada têm de amor, a não ser refletir o narcisismo dos seus consumidores. Esses produtos têm a missão de nos reproduzir sem cessar. O amor esteriliza e reproduz a autoestima, que ocorre riscos em uma realidade fictícia. As bugigangas eletrônicas são produtos maleáveis que se adequam ao narcisismo do seu consumidor. A ideia é esclarecer que a felicidade chega ao consumo reiterado e contínuo. As mensagens sedutoras servem e se adequam a todos os tipos de público.
que passavam a, abre aspas, viver para consumir, fecha aspas. Bauman, 2015. A ideia é que ricos que consomem são felizes, porém os pobres que não consomem são humilhados e aceitam a injúria, a reprovação, a miséria com o pagamento de seus pífios consumos. A pena daquele que é incapaz de consumir é a retirada de seus direitos principais humanos mais básicos. Friedrich Nietzsche lembrava que estas pessoas são viciadas, indulgentes e sofridas. Essas crenças de consumos viciantes e inanição forçada são formas de classificar a sociedade entre poderosos consumidores e fracassados desqualificados. A felicidade está em consumir e todos são instigados a serem viciados no consumo dos produtos eletrônicos. A incapacidade de consumo deveria ser redirecionamento da busca dos direitos principais e humanos. Porém, eles são orientados a consumo avançado e mágoas, as queixas, agregações e misturas de inveja e vingança. Richard Hurt se lembrava das distrações daqueles que exigiam seus direitos. Eles eram domesticados com facilidade. Miguel de Cervantes Saavedra já mostrava que as classes sociais são divididas pela capacidade de consumo. Os ricos podem consumir e os pobres não podem consumir. Os objetivos e desejos ainda provocam muita humilhação, inveja, raiva, tentação e ânimo para saquear lojas e consumir forçadamente os produtos eletrônicos. A serenidade e a tranquilidade da sociedade se obtém com o consumo. O sucesso é expresso na capacidade de consumir. George Hitzer dizia que as lojas se tornaram remédios e templos sagrados. A peregrinação e o passeio no shopping, o breviário é a lista de compra. A exigência se faz sentindo com o consumo. René Descartes. A maior humilhação do pobre é a incapacidade de consumir, comprar. Os supermercados ou templos de consumo passam a ter os incapazes de consumir. Comprar como inimigos e perigosos e dignos das maiores humilhações e sanções. Os meios de segurança se multiplicam para dificultar e humilhar os pobres e incapazes de consumir. A desigualdade social aumenta com a meritocracia. A concorrência e o, abre aspas, levar vantagem, fecha aspas, em tudo isso torna o mundo e o mercado uma guerra de todos contra todos. O mercado consumidor tenta dar primazia ao indivíduo em relação à sociedade. Porém, François Flahaut contesta esta versão e afirma que a sociedade precede o indivíduo. Ele luta contra os conceitos individualistas e ultra-utilitaristas. Esses estudos buscam resgatar o sentido da vida em sociedade ou, abre aspas, bem comum, fecha aspas, direitos humanos. Boa política é evitar a competição, rivalidade e conflitos no interior da sociedade. Serge Audier escreveu sobre a, abre aspas, convivialidade, fecha aspas, de Serge Latouche e Patrick Viviret. Ao resenhar François Flahaut, Brillat Savarin evidenciava em 1825 o prazer para a alegria de partilhar alimentos em uma mesa com outros ou outras. Ivan Illich escreveu sobre convivialidade emancipada e não mutilada. Os impulsos sociais e éticos tornaram a mercadoria na sociedade de consumo. O que se põe aqui é a felicidade na convivialidade com todas as criações e não cair no utilitarismo ou na vida do consumidor, ou seja, abre aspas, substituir a busca da riqueza, o gozo dos bens consumíveis fornecidos pelo mercado e pela prática de levar vantagem, fecha aspas. Bauman. Carlo Petrini, desde 1986, propôs, abre aspas, slow food, fecha aspas,
Ele prega a preservação da cozinha tradicional e regional, estímula o cultivo de plantas, sementes e criação de animais característicos do ecossistema local. Ele trabalha com o consumo de alimentação sustentável, políticas globais de produtos agrícolas e redescobertas nos prazeres da convivialidade, da convivência e da cooperação. Fecha aspas. Bauman, 2015. Eles são contrários à competitividade. O slow food está presente em boa parte do mundo com a sua proposta de convivência, uma vida natural. Slow food e Cita Slow propõe um regramento à orgia consumista, ajudada e induzida pela conquista do desejo humano de felicidade pelo mercado de consumo. Para Harold Welser, é urgente superar o modo de pensar, viver do, abre aspas, capitalismo global, fecha aspas, que é degradante para todas as naturezas, inclusive para a humana. Para Harold Welser, é necessário mudar a maneira de pensar, para mudar a maneira de viver. Como lembrava Albert Einstein, para Harold Welser, é necessário somar iniciativas individuais com políticas internacionais, com culturas, com democracias responsáveis, compromissadas com o futuro, mesmo com algumas contradições. Não é necessário um puritanismo do slow food, mas cada um fazer o possível, alterar, avisar a sociedade do problema ecológico e humano e tentar superá-lo quando ainda for possível. Abre aspas, naturalidade, fecha aspas, da desigualdade social. A desigualdade social é tida como, abre aspas, natural, fecha aspas, por ser algo excepcional, se destacar e galgar espaços importantes na pirâmide social. Quando todos acolhem a desigualdade social como algo pacífico, os privilegiados começam a acreditar que eles estão ali por méritos e os que não chegaram ali é por demérito. Isto pacifica as relações para Daniel Dorn. O que ajuda a persistência é o aprofundamento da desigualdade social e acreditar que certas coisas são naturais, como ter escravo, ter, abre aspas, princípios de injustiça, fecha aspas, e não acolher os votos das mulheres como algo natural. Para Barrington Moore Jr., a injustiça é a, abre aspas, noção primária, noção não marcada, fecha aspas, e a justiça é tudo aquilo que não for injustiça. Assim, a noção de justiça é contaminada pela noção errada de injustiça. A injustiça não é fácil de ser percebida conforme o contexto social. Isso dificulta a possibilidade da rebelião. Assim, por maior que seja crueldade, barbárie, é possível que a injustiça não tenha sido percebida nos primeiros momentos, o que ocasiona alerta da injustiça. Pode ser algo quase insignificante, ou seja, as desigualdades medievais eram dificilmente contestadas e na modernidade um aumento de salário em outra empresa pode acionar uma rebeldia, greve, injustiça e comparada com uma mentalidade anterior e até familiar e não uma usurpação daquilo que é natural. Isso faz com que a injustiça perdure e seja acolhida como natural. Para Barrington Moore Jr., há um padrão de injustiça concebido como pacífico natural, isto é, evidenciado pelos meios de comunicação que apresentam e naturalizam esse modus operandi e modus vivendi da injustiça. Os julgamentos individuais transparecem muito mais os fatos sociais. Emily Durkheim, que as opiniões públicas, estas convergem muitas vezes por influência de uma mentalidade coletiva. Isto quase que elimina a autonomia do indivíduo. British Pay Commission evidenciou que 4/5 das pessoas não apoiavam os altos salários e 2/3 acreditavam que eles não entregavam o produto compatível com o salário. Bônus dos altos salários, excluídos, contudo, todos em
endossavam a naturalidade dessa anomalia. As estatísticas dificilmente se realizam devido a muitas pessoas serem medrosas e não querem correr riscos. Os salários dos executivos são tidos como talentos especiais e não produção. As desigualdades aplacavam a rebeldia com a naturalização de determinados talentos. A capacidade individuais da humanidade, estado de bem-estar social, mitigou uma aproximação das classes. Porém, a desigualdade tem resultados que legitimam seus excessos, por minimizar e naturalizar seus efeitos. A autodepuração, propagar e intensificar-se continuamente a rivalidade como chave para a justiça, Charles S. Peirce esclareceu que o ser humano é sensorial, pensante, consciente e autoconsciente. Isso capacita a pensar e conversar sobre as coisas. Charles S. Peirce seguiu a filosofia moderna de René Descartes. Ou seja, a única forma de existir é ter capacidade de duvidar e pensar. Assegura-se a própria existência com a dúvida e o pensar. Para René Descartes, o sujeito pensante é ativo criativo e o resto é a coisa, objeto, receptor. O sujeito usa sua consciência, capacidade de significar, tensionar e fazer sua vontade sobre o objeto que é inanimado, inativo, aquiescente, apático, complacente, dócil, sofre e suporta. Immanuel Kant dizia que o sujeito manipula, significa a coisa, o objeto, como diz Bertrand Russell, é fatos. As consciências são feitas, projetadas, moldadas, produzidas, modeladas, definidas, identificadas, significadas. O sujeito valoriza e significa as coisas. O fosso entre o humano pensante e a coisa é qualquer sentido prático intransponível. Bauman, 2015. Isto porque ser pensante não permite ser objeto, e objeto tem necessidade de ser controlado, dominado. Portanto, para vencer a condição de objeto, é necessário derrubar determinadas crenças do ser, objeto e o modo de ser o mundo. As coisas e coisa pela sua finalidade e modo de ser, e não necessariamente por ser objeto ou gente. Isso significa que o sujeito sempre determina a coisa e as coisas sempre se deixam moldar pelo sujeito. Pode haver superação de realidade do objeto para o sujeito unilateral, transitório, temporal, instantânea e até como objeto de negociação. Aristóteles entendia os escravos como instrumentos falantes, porque eles não demandavam sua vontade, consciência, empatia. O criado mudo era um escravo que ficava ao lado da cama dos seus senhores, em silêncio, totalmente disponível a servi-los. Hoje o criado mudo é um objeto. As pessoas de má fé, ignorância ou omissas transferem de maneira ilegítima o mal e mal orientada a categoria de sujeito, sua e dos outros, para alguns privilegiados do mercado. É isso aí, minha gente. Cansei.